Bom dia, investidor. InfoMoney na Bolsa está no ar nesta quarta-feira, 4 de novembro de 2015. Hoje, mais um dia de forte alta na Bolsa. Ontem tivemos o melhor pregão da Bolsa no ano, foi a maior alta desde novembro do ano passado. E hoje, nesses primeiros 12 minutos, o Ibovespa já sobe mais de 2%, voltando aos 49 mil pontos, algo que não acontecia há muito tempo. A gente olha agora, nesse momento, dentro do Ibovespa, apenas as ações da TIM operam com queda de 0,5%. O resto tudo opera em alta. Gerdau, CSN liderando os ganhos, muito por conta das notícias que vieram da China. Vamos passar rapidamente pelos destaques internacionais, depois a Paula Barra vai fazer a apresentação dos destaques corporativos. Bom, o que tem influenciado a alta da Bolsa nos últimos dias, pelo menos o que influenciou ontem e pode estar reverberando ainda hoje, é aquela sensação de que o mercado brasileiro está barato na visão dos estrangeiros. Ontem o Pablo Spire, da Mirai Asset, falou que é perceptível um apetite muito forte de compra evidenciado pela operação de venda da divisão de cosméticos da Hipermarcas para a Coty, no valor de US$ 1 bilhão ou 3,8 bilhões de reais. Aí ele até falou que a frase que ele vem ouvindo muito é o "Don't waste the good price". Fica muito aquela sensação, essa operação de hipermarcas, embora não seja tão grande, né, US$ 1 bilhão, não é o que vai mudar a situação do Brasil, traz aquela sensação de que os ativos brasileiros estão atrativos para o investidor estrangeiro, e isso colaborou para uma alta da hipermarcas, para uma alta das concorrentes, uma alta em geral do mercado, já que pode ter uma reprecificação de ativos caso venha um comprador, e também para a queda do dólar, que é muito forte ontem, voltando para a faixa dos 3,75, com a expectativa de uma entrada de dólares na economia. Isso ganha muita força exatamente pela estabilização do cenário tanto político aqui no Brasil, como econômico lá fora. Na política a gente está com esse impasse de se vai aprovar o ajuste ou não, se a Dilma fica ou não, e lá fora a política monetária dos Estados Unidos já parece que deixou para o ano que vem alta de juros, o que trouxe um alívio para o mercado. Além disso, a China voltou a trazer boas notícias, né? O mercado hoje recebeu a proposta do 13º Plano Quinquenal, o projeto econômico da China para os anos de 2016 a 2020. A medida já era esperada pelo mercado, mas de fato trouxe uma onda positiva para os investidores, que também digeriram a notícia de que os mercados acionários de Hong Kong e Shenzhen vão se unir, vão fazer um canal de negociação que deve ser lançado antes do final do ano. Além de tudo isso, saiu o PMI de serviços do Caixin Market, mostrando uma melhora no indicador de serviços da economia chinesa. Ele passou de 50,5 em setembro para 52 pontos em outubro. Setembro foi o menor patamar em 14 meses e agora ele atingiu o nível mais alto desde julho desse ano. Lembrando que PMI é aquele indicador de atividade que acima de 50 mostra expansão da atividade, abaixo de 50 retração. Ou seja, a China mostrando indicadores melhores que o esperado e trazendo para o mercado quais são seus planos para os próximos 5 anos, já tirando mais uma incerteza do investidor. Na Europa também boas notícias, o PMI composto ficou em 53,9, o resultado preliminar foi 54, mas a mínima de 4 meses que foi alcançada em setembro foi de 53,6, ou seja, uma melhora no PMI composto da Europa e trazendo um pouquinho de bom humor para os investidores por lá. Além disso, a mineradora Glencore anunciou uma redução do seu endividamento e fez as ações subirem 5%, o que explica também a alta das empresas de commodity aqui na Bolsa Brasileira. Nos Estados Unidos, as bolsas abrem só 12h30, mas vale a pena ficar de olho, 13h vai ter discurso da Janet Yellen, presidente do Federal Reserve, sobre assuntos regulatórios, e também sobre assuntos regulatórios vão falar o vice-presidente do Fed, Stanley Fischer, e o presidente do Fed de Nova York, William Dudley. No Brasil, o destaque fica com o governo devendo testar sua força no Congresso com a votação da repatriação e da DRU, que foram adiadas para hoje. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o projeto de repatriação poderá ser votado hoje e a expectativa do governo é que, caso ele passe, a gente consiga arrecadar até 100 bilhões de reais, o que daria uma bela ajuda para o rombo fiscal do governo. Ontem o governo sofreu uma nova derrota na votação da MP da Prorelite, Programa de Pagamento de Dívidas Tributárias. Em meio a tudo isso, o Joaquim Levy falou ontem sobre CPMF, falou que ela é parte da solução e não vai resolver todos os problemas, até fez uma frase um pouco polêmica, falou que queria entender
quais os motivos de quem não apoia a CPMF. A gente sabe que é uma medida extremamente antipopular, mas o Joaquim Levy defende isso como algo essencial para a reforma fiscal do Brasil, para que os resultados do Brasil voltem a ser positivos. Sobre pedaladas fiscais, o TCU estuda dar 60 meses para o governo pagar as pedaladas fiscais e, diferente do que havia sido determinado, o TCU liberou o Banco Central de incluir na dívida líquida do setor público quase 28 bilhões de reais de pedaladas fiscais entre 2013 e 2014. Além dessa flexibilização, também foi sugerido um perdão temporário para a dívida dos valores adiantados pelo FGTS do programa Minha Casa Minha Vida. Ainda por aqui, produção industrial, mais uma vez, péssimo resultado da produção industrial, retração de 10,9% entre setembro do ano passado e setembro desse ano. A mediana das expectativas mostrava um recuo de 11,3%, levemente melhor que esperado. Mesmo assim, foi o pior resultado desde 2009. E ainda por aqui, vale a pena fechar a pauta sobre o temor do governo com a greve dos caminhoneiros. A gente lembra no passado o barulho que fez essa greve e está agendada para a próxima segunda-feira. Dilma Rousseff está monitorando de perto o que pode acontecer com essa greve, o que eles estão argumentando. E segundo a apuração da Folha de São Paulo, o governo teme que a greve cause desabastecimento, agrave a crise econômica e já colocou os ministros Bersouini e José Eduardo Cardoso para conversar com os líderes do setor e criar uma estratégia para evitar a paralisação. Dentre as reivindicações estão uma redução do preço do óleo diesel, salário unificado em todo o país, criação do frete mínimo, liberação de crédito com juros subsidiados no valor de R$50 mil para transportadores autônomos e uma ajuda federal para refinanciar a dívida da compra de seus veículos. Esses são os destaques internos. Vou passar a bola para Paula Barra, que já vai falar dos destaques corporativos, e a gente também fala um pouquinho das ações que estão subindo e caindo nesse momento, 10h19, horário de Brasília. Bom dia, Paula Barra. Bom dia. Bom, vou começar aqui com o destaque de Petrobras. O papel estava mostrando que ia seguir o desempenho bem positivo de ontem, quando as ações subiram mais de 10%, impulsionadas aí pelo preço do petróleo. Hoje o petróleo tem uma alta bem mais leve do que a gente viu ontem, mas ainda sustenta aquele patamar de $50 o barril. Lá fora eles atribuem essa alta do petróleo justamente à greve de trabalhadores da Petrobras. A estatal afirmou ontem à noite que essa greve pode reduzir em 8,5% a produção de petróleo registrada ontem. A notícia é ruim para a companhia, mas acaba puxando o preço do petróleo e a empresa é atrelada também à commodity, então ela acaba digerindo isso. No radar da empresa tem também o comunicado da companhia de que ela anunciou a renúncia, o conselheiro suplente Clóvis Torres anunciou sua renúncia. Ele era o suplente do Murilo Ferreira, que era que é ainda, né, o presidente do conselho da estatal, mas que pediu licença do cargo em setembro. Muito comenta no mercado que essa renúncia do Clóvis deve-se a especulações de que o Murilo Ferreira não vai voltar e o Clóvis não quer assumir também o posto de presidente do conselho da estatal. Bom, ainda nos destaques corporativos, vou passar aqui pelos balanços. 8 empresas divulgaram resultados entre ontem à noite e essa manhã. Destaco aqui o resultado da Valid, que a empresa já repercute positivamente os números. O Goldman Sachs comentou que o resultado veio forte, guiado por melhores volumes no cenário internacional. A companhia fechou o trimestre com um crescimento de receita e EBITDA e lucro relativamente estável. No terceiro trimestre, a receita da empresa subiu 31,7%. A ação estava subindo cerca de 3%. Na hora que eu vi na ponta positiva do Ibovespa, a gente vê as ações da TIM, que também soltou resultado, e a companhia viu o lucro ficar praticamente estável, 356,4 milhões no terceiro trimestre. A receita, por sua vez, recuou 15,2%. Bom, ainda nos destaques corporativos, eu passo também pelas ações das siderúrgicas que seguem um movimento bem positivo e a área de BTC da XP Investimentos comentou que o papel da Uzi Minas e CSN, que ontem foram uma das maiores altas do Ibovespa, estão muito difíceis de serem alugados e isso aí também
acaba dando a entender um possível movimento de short squeeze que pode ocorrer nos papéis devido a essa forte oscilação que tem registrado nos últimos dias. Bom, para fechar os destaques, comento também Via Varejo, teve a recomendação elevada das units de redução para manutenção pelo HSBC, preço-alvo de R$ 5 a cada unit. E o Santander aprovou o programa de recompra de até 36 milhões de units. Bom, legal, Paulinha. Eu pedi para você jogar lá no chat para o pessoal 3 destaques da nossa pauta. Deixa eu achar aqui. Ontem a gente fez uma matéria muito legal sobre a jogada de mestre da Hipermarcas, explicando direitinho a venda da unidade da Hipermarcas para Coty. Os analistas elogiaram muito, tanto o valor que foi fechada a transação, o termo jogada de mestre foi utilizado pelo Credit Suisse, o BTG elogiou os valores em termos de múltiplos, ficaram muito atraentes. A ação subiu mais de 20%, até a concorrente Natura subiu com essa notícia, com uma possível, quem sabe até uma possível venda de ativos da Natura. Ela poderia acompanhar os múltiplos da Hipermarcas. Enfim, ontem o mercado sofreu uma forte reprecificação graças a essa operação da Hipermarcas. Você percebe que um evento que parece tão isolado numa única empresa acabou reverberando no mercado inteiro, puxando a bolsa e o dólar para baixo. O mercado todo ficou bem atento ao que aconteceu com a Hipermarcas. Destaco também da pauta o desempenho da carteira campeã da bolsa, né? Campeã entre aspas, que era aquela carteira que todo mundo estava recomendando desde o começo do ano, que são as empresas com exposição ao dólar, mas que em outubro, por conta da queda do dólar, elas tiveram um desempenho bem ruim e continuam com um desempenho não tão bom quanto o Ibovespa nesse começo de novembro. Também fizemos uma matéria explicando quem ganha mais com a possível fusão da CETIP e da BMF Bovespa. Para quem não viu ontem, foi anunciado que elas há um interesse entre as duas empresas para negociar uma possível fusão, que criaria um gigante do mercado, né, já que são praticamente 2 monopólios nas suas áreas de atuação. E por fim, destaco ainda a matéria que a gente fez, que foi muito comentada, sobre o porquê que os traders estão falando que a partir desse mês de novembro a Bovespa terá 2 aberturas por dia. Isso porque a bolsa abre naturalmente às 10 horas da manhã, como sempre acontece, mas por causa do horário de verão que começou a vigorar no hemisfério norte dos Estados Unidos, agora a bolsa norte-americana começa a abrir 12h30 horário de Brasília. Então aquele delay entre a abertura americana e a abertura de Wall Street aumentou para 2h30. Como o investidor estrangeiro representa metade do volume negociado na Bovespa, isso acaba gerando um forte movimento na hora que geralmente os investidores vão almoçar. Isso a gente percebe bem ontem, vou até mostrar no gráfico aqui, foi um movimento bem legal ontem. Vou botar aqui no gráfico de 30 minutos para ficar mais fácil a visualização. Esse aqui é o Ibovespa no pregão de ontem. A gente percebe aqui, deixa eu pegar aqui o dia de ontem, dia 3. A gente percebe que o Ibovespa ele começou a ganhar muito mais força no seu movimento de alta, exatamente 12h30, que foi a hora que os investidores estrangeiros vieram para o mercado. E de lá, antes das 12h30, o Ibovespa está na faixa de 46.500, fechou o dia de ontem perto dos 48 mil pontos, uma alta de mais de 1.500 pontos, 3,5% de alta, um movimento muito forte. Bom, antes de fechar o programa, vamos só passar rapidamente os destaques da Bolsa. Nesse momento, Metalúrgica Gerdau, Ismael, CCR e Sabesp lideram os ganhos do Ibovespa. Na ponta de baixo, Petrobras virou para queda de 0,6, uma queda bem sutil, mas já virou para queda. Bradesco também aparece em queda. Itaú, Ambev e ação preferencial da Petrobras e do Bradesco também. Isso até colabora para uma amenizada na alta do Ibovespa, estava subindo na faixa de 2%, agora sobe só 1,2%. As principais blue chips do índice mostrando um leve movimento de realização. Na verdade não estão subindo, né? A queda é bem pequena ainda, difícil falar que vai começar uma realização. Então já deixo o alerta, a partir desse mês, sempre olhe para o mercado meio-dia e meia, que pode trazer um movimento mais forte por causa da abertura dos Estados Unidos. Então se você tinha o hábito de almoçar meio-dia, voltar para o mercado só 1 hora, melhor atrasar em 1 hora esse almoço para ver o que vai acontecer no mercado depois que os Estados Unidos abrirem as negociações. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!